Olá amigos, meu nome é Charles e este é o canal Os Segredos de Moisés. Neste vídeo falaremos sobre o tema a criação do mundo em 6 dias e o descanso sabático. Bom, para muitos isso já é senso comum. Sim, a Bíblia diz que todo o universo e toda a criação foi feita em exatos 6 dias, com o 7º para o descanso merecido do Senhor Deus. Porém, basta iniciarmos a leitura do livro da Gênesis em sua primeira linha para já nos questionarmos contrariamente a respeito dessa posição. Observe, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Percebam que Deus criou os céus e a terra. Ora, o que concebemos como céus? Todo o universo, ou melhor, todos os multiversos. Ou seja, já na primeira linha, o autor de Gênesis faz um resumão da criação em uma única linha. Coloca todos os astros celestes sendo criados, inclusive o nosso planeta Terra. Este, no entanto, ainda não era pleno e organizado, como podemos constatar no versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo após, é dito que Deus criou o dia e a noite. Gênesis capítulo 1, versículo de 3 a 5. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e deu separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. No entanto, o surgimento das luminárias celestes, nosso Sol, nossa Lua, só seriam mencionados no versículo 13 e 14, no quarto dia. Gênesis capítulo 1, versículo de 13 a 14. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminárias na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Mas esses astros não já existiam desde o versículo 1? Eles não faziam parte dos céus criados anteriormente? Seria esta uma grande contradição? Claro que não. Na verdade, o que é preciso entender é que esta narrativa do capítulo 1 da Gênesis, referente à criação de tudo, não segue uma ordem cronológica, mas é tão somente uma forma poética de expor o assunto. Outra situação que deve ser observada é que os pontos de criação são repetidos em diversas ocasiões. A luz, que provavelmente se refere a dia, assim como as trevas se referem provavelmente à noite, são citados nos versículos de 2 a 5 do capítulo 1, assim como a separação entre eles. Uma referência ao período do dia e da noite. Vejamos, Gênesis capítulo 1, versículo de 2 a 5. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Isto ocorreu no primeiro dia, um domingo. Já no quarto dia, quarta-feira, é dito que Deus faz novamente a separação entre dia e noite, criando as luminárias celestes, o Sol e a Lua. Gênesis capítulo 1, versículos de 15 a 19. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Os céus também são novamente citados no versículo 8, no segundo dia, segunda-feira. Gênesis capítulo 1, versículo 8. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Já no capítulo 2, a partir do versículo 4 até o 7º, é feito um resumo de toda a criação.
Gênesis capítulo 4, versículo 7. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Se o texto é tão confuso na informação do tempo, que foi necessário para a criação de tudo, por que mencionar os 6 dias então? A resposta é simples, para justificar o descanso sabático e o dia de adoração ao Senhor Javé. Javé, em muitas oportunidades, reforça a necessidade da guarda do sábado para o descanso do trabalho realizado durante a semana, pois, segundo ele, teria descansado de sua obra no 7º dia, o sábado, já que também para os judeus o primeiro dia da semana é o domingo. Em Êxodo 31, versículo de 15 a 17, é dito que Deus mandou Moisés dizer aos filhos de Israel: trabalhar-se-á durante 6 dias, mas no 7º haverá descanso total consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no dia de sábado será punido com a morte. Os filhos de Israel serão então fiéis ao sábado, guardando-o através de todas as suas gerações como um pacto imutável. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal externo, testemunho de que o Senhor fez os céus e a terra em 6 dias, e que no 7º terminou a obra e descansou. Mas a própria Escritura informa que Deus não se cansa, nem se fatiga. Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não é verdade que a palavra dia em hebraico, yom, também pode significar um longo período de tempo, como milhões de anos? A grande maioria de formas representativas para a palavra está relacionada ao transcorrer de um dia, ou o passar do tempo de uma noite e de um dia, formado de 24 horas. O Senhor deseja um dia para receber de seus fiéis ofertas em forma de holocaustos. Jesus, no entanto, desconstrói essa ideia em seus ensinamentos. João capítulo 5, versículo 17 a 18. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O que é de se esperar de um ser divino é que realmente não seja afetado por cansaço físico. Então, qual seria o verdadeiro motivo para se desejar que o seu povo guardasse o sábado? As leis de Moisés. Moisés teria atribuído ao desejo de seu Deus um dia para a oferenda de holocaustos, e em contrapartida este seria um dia de descanso do trabalho semanal. Este seria o único e verdadeiro motivo para a solicitação do descanso sabático.